Sejam todos bem-vindos ao nosso Conexões Estratégicas. Hoje nós vamos falar sobre esse tema que não podemos deixar passar em branco, porque nós estamos num momento de descoberta digital por muitos brasileiros e por todo o mundo. E essa circulação em grande volume da informação nas redes faz com que a gente tenha que tomar um pouco mais de atenção, em dobro, porque essas informações antes já estavam sendo, é uma norma, a gente vai falar hoje sobre segurança da informação, que é uma ISO, existe já essa versão que nós temos desde 2013, a ISO 27001, então é um tema que não é novo, mas nesse momento se faz de bastante importância devido à vulnerabilidade em que nos encontramos. E hoje o nosso convidado é o Felipe Navas Próspero, ele é especialista na área e ele vai conversar conosco sobre o que traz de risco, quais são as vulnerabilidades, como que a lei se aplica, qual a relação dela com segurança da informação. Então nós vamos falar sobre tudo isso. Pessoal, vou começar falando aqui, o Felipe ainda não entrou, mas eu vou começar falando para vocês aqui sobre a segurança da informação. A segurança da informação, a preservação, ela trabalha em cima da preservação, tem um maior objetivo dela, né? Em preservar o CID, né? Quem que é o CID? A preservação da confidencialidade das informações dentro das organizações, também a integridade dessas informações para que não seja perdida essas informações, e isso casa com as normas ISO anteriores, que a gente já trabalhou, a 9000, a 14, a 45, porque existe um item normativo, um item dentro dessas normas que fala sobre a segurança das informações, como que eu vou assegurar o acesso e ao mesmo tempo que a integridade dessas informações não seja perdida, que os registros, que as evidências da minha organização também não sejam perdidas. E também a disponibilidade, né, completando o CID da preservação, a disponibilidade dessas informações, como elas estarão disponíveis e entrando até na questão de acesso. Algumas empresas, logo que a gente começou a conversar sobre segurança da informação, sobre a ISO 27001, algumas empresas, mas isso se aplica à área de TI, a quem trabalha com TI não se limita a empresas de TI. Se você é uma empresa que tem um volume grande de informação, seja ele físico, eletrônico, não importa, nós estamos falando de informação, sejam documentos, evidências, cadastros. Se a tua empresa tem um grande volume de informação, se ela tem um mix de produto muito grande, trabalha com várias marcas, a segurança da informação se torna essencial, porque vamos pensar nos impactos de uma ameaça à integridade destas informações. Qual o impacto que ela pode trazer para a sua organização? Então é esse o cerne, é esse o centro da norma. E a gente tem falado, vamos falar daqui a 2 semanas novamente com o BSI, e o BSI ele é um dos precursores nessa área. Ele vem trabalhando há muito tempo dentro da segurança da informação. A gente fez um evento aqui em Itajaí, da Companhia da Estratégia. Em 2011, nós trouxemos aqui o José Moma, na ocasião, e ele falou conosco já naquela época sobre segurança da informação. Então, já se vão aí 9 anos, né, que nós falamos a respeito disso, e ainda é um tema bastante atual e muito útil nesse momento. Então, o propósito hoje da nossa conversa é falar sobre a importância, ferramentas também, e como a Lei Geral de Proteção de Dados, que tinha primeiro uma ansiedade para que em fevereiro entrasse em vigor, depois teve alguns ajustes em agosto, enfim, um pouco disso que nós vamos conversar hoje com o Felipe. Bom dia. Bom dia, Felipe. Tudo bom? Tudo bem? Tudo ótimo. bom. Tá me ouvindo bem? Seja bem-vindo. Estou te ouvindo bem. Deixa eu só também para perguntar se ajeitar você aqui. está me ouvindo bem. Tudo certo. Tudo bem. Certo. Ouvindo legal. Então, Felipe, eu estava aqui conversando, iniciando a conversa falando sobre um pouco da segurança da informação. Nós trabalhamos dentro da Companhia da Estratégia com normas internacionais, com padrões ISO. E uma dos temas que a gente puxou para falar sobre a Lei Geral também de Proteção de Dados é a segurança da informação, que é a ISO 27001.
Então, eu estava conversando aqui que nós temos o cerne dessa norma está baseada na proteção, na preservação, né, da confidencialidade, da integridade e da disponibilidade. Certo. Então, estava discorrendo sobre isso. Mas antes de começar, a gente entrar mesmo do assunto, depois você pode ficar à vontade, eu gostaria que você se apresentasse para quem está nos assistindo, falasse um pouco quem é o Felipe, o seu background, como é que você entrou para essa área específica, conta um pouquinho para a gente. Vamos lá, então. Primeiramente, bom dia a todos, bom dia a quem está nos assistindo. Quero agradecer, Carol, pelo convite, é um prazerzão estar falando aqui contigo, com o teu pessoal, né, e quem te acompanha. E um abraço, doutor Leandro, meu colega de faculdade, bom saber que está aí vendo também. Então, na verdade, eu brinco que eu caí de paraquedas no direito, né, porque eu vim da tecnologia. Eu fui profissional da área de tecnologia por muito tempo, e desde os meus 13 anos de idade eu programava já, e acabei, não gostei, assim, chegou num momento que eu não me via trabalhando com aquilo e fui fazer direito, porque achava interessante, né? Achava uma área bastante legal. E no fim me apaixonei pelo direito, e acabei unindo o útil ao agradável, né, indo atuar nessa área de direito digital, novas tecnologias, em razão de toda essa minha vivência na área de TI. E venho, né, estudando bastante o tema proteção de dados, segurança da informação, já desde 2016, quando saiu o GDPR, né, a nova diretiva de proteção de dados da União Europeia. E desde então eu venho trabalhando com esse tema, né, venho estudando esse tema. Tenho alguns projetos aí de adequação na LGPD, que eu tenho feito, né, para alguns clientes, e tenho estudado muito sobre isso, porque é algo que me interessa bastante. Então, até a própria teoria mesmo é algo que me chama atenção nisso, justamente por lidar com diversas outras situações, né, como engenharia social, que é algo que eu gosto muito. Tudo isso tem num pano de fundo aí o tema proteção de dados. Então, enfim, estou finalizando meu mestrado também, não propriamente em proteção de dados, mas também abordo isso na minha dissertação. Fiz uma pós-graduação na área e, enfim, apesar do tema ainda ser um pouco novo, eu diria que nos últimos anos aí eu tenho acompanhado bem de perto. Sim, e é um tema com grande profundidade, né? A gente tem muita informação e já tem muita. Nesse momento, ele está trabalhando agora num momento atípico. Mas antes mesmo da pandemia, nós já tínhamos, né, Felipe, aí um grande movimento, nós já tínhamos até penalidades que estavam sendo aplicadas fora, todo o burburinho que nós tivemos no ano passado, com a expectativa desse ano sobre essa lei, e eu gostaria que você iniciasse a nossa conversa falando qual que é o objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados, qual a intenção dela no Brasil, para que a gente deixasse bem claro o princípio dessa lei. Então, eu diria que a base da Lei Geral de Proteção de Dados, né, o núcleo dela é dar ao titular dos dados autonomia sobre as suas informações. Porque hoje, os nossos dados pessoais, eles são tratados, eles são utilizados de diversas formas que a gente não tem noção de como está sendo feito. A gente não tem escolha, né? É o que se chama de autodeterminação informativa. A gente não tem, como é que eu posso dizer, autonomia de como que as empresas vão utilizar as nossas informações. Hoje eles fazem como querem, eles se utilizam como querem, eles repassam, eles vendem, eles processam essas informações e a gente não sabe o que está acontecendo. Então, toda a ideia de proteção de dados, né, isso inclusive da União Europeia, e aliás é importante a gente frisar que o tema proteção de dados, embora o GDPR seja aí 2016, com entrada em vigor em 2018, o tema proteção de dados ele já vem sendo tratado na União Europeia desde a década de 70. Para a gente ver que, assim, lá atrás já se tinha essa preocupação sobre proteção de dados. Em 95 veio a diretiva anterior ao GDPR,
Então, desde 95, a União Europeia já tem uma lei geral para tratar de proteção de dados, e 2016, a nova diretiva, né? Então, é um tema já que vem tratado há muito tempo, essa preocupação já vem de muito tempo, porque sabe-se o potencial que há no uso de dados pessoais. Então, a ideia é justamente essa, é limitar a utilização dos dados pessoais àquilo que eu, como titular, quero que meus dados sejam utilizados. Então, assim, é tirar do controlador ou do operador, ou seja, aquele que se utiliza dos meus dados, e trazer para mim, né, essa autonomia do tipo, eu quero que meus dados sejam utilizados somente para essa finalidade. Se for fugir disso, eu não quero, você pode excluir. Uhum. E essa lei, ela se aplica a que tipo de negócio? E é para qualquer pessoa, por exemplo, eu como consumidor ou eu como fornecedor? Como é que é essa relação, Felipe? Então, a lei, se a gente for ver ela ao pé da letra mesmo, ela serve desde do tiozinho lá da feira que anota o fiado no caderninho dele, até as grandes corporações de tratamento de dados. Isso eu digo ao pé da letra, porque interpretando a lei de forma bastante literal, é isso que ela diz. Qualquer informação é dado pessoal para fins da lei. Então, o caderninho de fiado, com o teu nome, às vezes o teu telefone e o valor lá que tu deves, é dado pessoal para fins de Lei Geral de Proteção de Dados. Obviamente... Pode falar, Carol, por favor. Não, pode completar, porque eu vou puxar aqui também para as nossas normas. Pode falar. Legal. Porque, assim, obviamente, com a instalação da autoridade nacional e com ela emitindo, né, os regulamentos e as normas complementares, essas discrepâncias elas vão ser tratadas em regulamento infralegal. Mas, como a gente ainda não tem a autoridade e essas normas complementares elas ainda não foram editadas, então nós temos que tratar a lei de forma literal, né? A lei diz aquilo que ela quer dizer, não tem outra interpretação até esse momento. Então, de fato, ela abrange todos. Qualquer empresa que tenha informação pessoal, né, vale dizer também que a lei ela trata de dado de pessoa natural, né, pessoa física. A pessoa jurídica está excluída como titular, para fins da lei. Mas é bom a gente lembrar também que por trás de pessoas jurídicas sempre tem pessoas físicas e essas informações também são coletadas. Então tem que cuidar nesse sentido. Não, e isso assim, a gente está falando de uma lei, ou seja, que vai haver aí uma fiscalização, que vai haver um controle maior. Mas olhando pelo lado da importância, né, olhando pelo lado de nós enquanto organização, dentro das normas, por exemplo, a norma ISO 9001 já trata há muito tempo isso, e a 27, quando surgiu, foi com esse objetivo de você olhar para realmente quem precisa daquela informação e até que ponto precisa daquela informação. E no início eu estava falando sobre a disponibilidade dessas informações, né? Então, imagina, eu trabalho numa empresa onde eu trabalho com armazenagem. Aí vem, eu trabalho com um importador, com exportador, e aí todo mundo dentro da minha empresa tem acesso aos dados cadastrais desse importador, desse exportador. Então, eu preciso tomar um cuidado, e as normas, elas puxam por esse viés, você precisa assegurar a distribuição e quem tem acesso, e principalmente assegurar a guarda dessa informação. Quem realmente... Então, a lei está fazendo um essas normas fazem parte da gestão da ISO, seja para 9000, seja para 14, qualquer uma das ISO hoje, elas trabalham com esse padrão de controle de informação, de acesso, e também com a importância de quem tem acesso a essas informações. E se a gente for pensar, né, Felipe, aqui a gente está falando em norma, a gente está falando em lei, mas nós, enquanto consumidores, é uma preocupação que nós temos e não tínhamos quem nos protegesse, né? Não tínhamos essa segurança. Então, eu acho uma lei extremamente importante, tanto para a pessoa física, como você falou,
quanto para as organizações, porque assegura a continuidade, a confiança entre os negócios e principalmente entre as pessoas que têm relação com essa empresa, né? Uhum. E a lei veio para reforçar isso, certo? Exatamente. Na verdade, a gente diz que a Lei Geral de Proteção de Dados é a ISO que virou lei. Né? Porque elas têm bastante semelhança, né? E os objetivos, eles são muito parecidos. Então, exatamente. Esse ponto que tu falou sobre a questão das permissões, de acesso às informações, né? É algo que eu trato bastante, né, nas minhas falas e também em programas de adequação à lei, porque os principais casos de vazamento, lembrando que vazamento é uma das situações que a lei vem querer proteger também, né? Mas as principais situações relacionadas a vazamento têm a ver com algum tipo de intervenção humana. É aquela pessoa que tem acesso a determinada informação e acaba por, sei lá, às vezes sai para pegar um café e deixa o computador aberto, por exemplo. Né? E os dados estão lá, alguém vai, espeta um pendrive e pega. Outras situações bastante complicadas se tratam de utilização de equipamentos da empresa, né, os devices da empresa, celulares corporativos, computadores corporativos que vêm a ser furtados ou perdidos, e dentro deles tem informações importantes relacionadas aos clientes, né, enfim, que podem ser configurados como dados pessoais. Isso também é hipótese de vazamento. Então, a ideia da gestão da informação é algo muito importante, né, para esse projeto de conformidade. Na verdade, a proteção de dados, os programas de adequação, eles nada mais são do que programas de compliance, né, de governança da informação. Então, para você ter uma boa adequação e ter um bom programa de segurança da informação, você tem que seguir aqueles princípios básicos do compliance. Né? Começa tudo por aí. E a partir daí, né, primeiro, fazer um risk assessment bem feito, tá? Que é o primeiro passo. Sem você saber aonde que estão os teus pontos ali de risco, você não tem como fazer uma adequação. Tá? E dentro desse risk assessment, sempre vai olhar para as pessoas que têm acesso. Vamos lá. Por que a pessoa do operacional, né, o gestor da área operacional, precisa de acesso relacionado à contabilidade, por exemplo, a informações contábeis? A não ser aquilo que efetivamente tenha a ver com a operação, não tem por que ele ter acesso a questões de departamento pessoal, como folha de pagamento também. Entendeu? Então passa, né, por esse tipo de avaliação, porque hoje, muitas vezes, pelo fato do sistema, apesar de ser em módulo ser o mesmo para toda a corporação, acaba-se por dar permissão para todo mundo, para todos os gestores de tudo, porque é mais fácil. Porque você ficar trabalhando permissões individuais dá muito trabalho. Então você acaba por dar permissão e confiar, né, que essas informações vão ser utilizadas estritamente para os seus fins. E isso gera uma abertura para fins de vazamento, de utilização indevida dessas bases de dados muito grande. Então essa coisa da permissão, né, de cuidar com quem vai acessar a informação, é um ponto muito importante, é um dos principais pilares para você ter uma conformidade de dados, né, de segurança da informação. Um outro ponto interessante que tu mencionou é em relação ao próprio mercado. Né, a ideia de que, hoje ainda tem muito aquela fala, né, porque a LGPD não vai pegar, não pegou e tal, e eu diria que há um ano se falava muito sobre LGPD, e ultimamente parece que caiu no esquecimento, né? Parece que perdeu aquele furor que tinha, né, antes, até pelas sucessivas leis que vieram para postergar sua vigência, né, e diversas outras situações. Porém, a LGPD ela não só vai pegar, como ela já pegou, e tem alguns casos bastante interessantes, porque eu digo que é o próprio mercado que regula. Tá? Uma empresa que vai contratar um fornecedor e essa empresa tem um programa de proteção de dados, esse fornecedor obrigatoriamente vai ter que ter também. Isso é simples, tá? Não tem... 1 mais 1 igual a 2. Porque eu, enquanto empresa, né, que tenho
a um tratamento de dados, estou na figura do controlador, se eu vou contratar alguém, vamos pegar uma empresa de folha de pagamento, para processar a folha de pagamento. Tem uma empresa que praticamente domina esse mercado. Eu tenho um programa bom de compliance em proteção de dados. Eu vou contratar essa empresa para fazer a minha folha, o sistema deles para fazer minha folha. Eu vou exigir que eles tenham esse mesmo programa de proteção de dados, porque se houver algum tipo de falha de integridade, sou eu que vou ser punido inicialmente. Corresponsável. Vou ser corresponsável, exatamente. Tem um caso de um colega meu, ele advoga para uma empresa que é fornecedora da Uber no Brasil. Tá? E eles receberam uma notificação da seguinte forma: 15 dias para que vocês nos apresentem o programa de adequação à LGPD e ao GDPR sob pena de rescisão de contrato. Ponto. Não teve nada além disso. Assim, ponto. 15 dias sob pena de rescisão de contrato. Eu já fiz uma notificação para uma empresa, tá? Uma empresa grande, que também trabalha com o departamento pessoal, pedindo o plano de adequação deles. Eles me responderam que não tinha. Simples. Né? Por quê? Isso até era justificável porque tinha o e-social também. Então eles estavam preocupadíssimos com o e-social, adequação de e-social e tal, e aí colocaram, né, uma fila ali, a LGPD depois. E aí começaram os sucessivos adiamentos, todo mundo acabou deixando de lado. Só que o mercado está exigindo. O mercado passou a voltar a exigir isso. Né? Porque, assim, é uma demanda necessária. Ninguém mais quer ser conhecido como a empresa que se utiliza de informações pessoais para fins obscuros. E também por outras razões, né, que a gente viu agora no início da pandemia, todo mundo migrou em massa para o mundo digital. Né? As reuniões passaram a ser. Aí a gente conhece aí a ferramenta Zoom, que teve um problema com o vazamento das informações logo no início da pandemia. Então, isso é um exemplo, né? A gente vai lá, me corrija se eu estiver errado, eu não fui a fundo nas informações, mas eu lembro quando eu ouvi, olha, a importância da segurança das informações. Porque uma empresa que tem um gerenciamento das informações significa que ela não está só se protegendo, ela está olhando para os riscos da sua ferramenta, os riscos do seu fornecedor, os riscos dos seus parceiros. Lembrando que a gestão da informação, né, Felipe, me corrija se eu estiver errada, ela trabalha com ativos de informação, que são as pessoas, os computadores, os servidores, os documentos que a empresa usa. Então, eu tenho que trabalhar a gestão da informação nesses ativos, porque aonde eu tiver inter-relação com eles, pode haver um risco de vazamento de informação, de invasão, né? E aí é o que aconteceu, a gente pode acompanhar ali logo no início da pandemia, uma ferramenta muito forte, uma empresa que cresceu rapidamente, a Zoom, que mesmo com todos os cuidados, há um risco, né, de perda das informações ou de furto dessas informações, né, Felipe? O caso do Zoom, ele foi um caso bastante peculiar, porque até onde eu sei, até onde eu li a respeito, não foi propriamente uma falha grave da plataforma. O que acontecia é que havia a possibilidade de você fazer reuniões privadas e reuniões públicas. Só que as reuniões privadas, bastava você ter o link dela que você conseguia entrar. Então, tinham pessoas entrando em reuniões privadas de forma inadvertida, porque alguém passava o link ou porque de alguma forma descobriam um link. Então, a partir daí, o que eles fizeram? Eles adicionaram uma senha para você conseguir entrar, além do link. Né? Então, eu diria que assim, é uma certa falha de segurança, né? Porque não há uma verificação, digamos, de forma análoga, não há uma verificação de duas etapas. Né? Simplesmente a pessoa com o link podia acessar uma reunião privada. Então, isso era uma falha de segurança, mas não foi um vazamento, né? Não foi algo assim muito complicado, mas ocorreram algumas violações de sigilo bastante graves, né, nas corporações em razão disso. Outro dado curioso é que o Zoom, no início da pandemia, ele tinha um valor de mercado, se eu não me engano, acho que era 300 milhões de dólares. Hoje, ele tem um valor de mercado maior do que todas as companhias aéreas americanas somadas.
né? Então, assim, a pandemia foi algo que Uma alavanca para ele. multiplicou por 10 ou 100, não sei, tá? Mas uma coisa absurda, assim, o valor de mercado do Zoom. E outro ponto que, pegando, né, nessa linha, a própria verificação de 2 etapas que eu mencionei agora como Zoom é algo que precisa, né, ser pensado e as corporações têm que ter isso como premissa básica, porque evita muito vazamento, evita muito acesso inadvertido, tá? Então, assim, é um dos pontos que precisa se ter, né, com muito cuidado. E porque isso faz parte de governança da informação. O Zoom fez isso para corrigir, né, essa falha que eles tinham. Então, enfim, né, essa situação do Zoom foi algo que, em razão, né, da utilização, você vai descobrindo falhas nas ferramentas, porque não há sistema informático 100% seguro, sistema digital 100% seguro. A partir do momento que você lida com tecnologia somado a pessoas, você vai ter possibilidades de falhas. Então, o que você precisa ter? Programas bem estabelecidos, né, bem feitos, né, de compliance em segurança da informação, e treinamento contínuo, melhoria contínua, fiscalização contínua. Não basta você ter um manual, né, de proteção de dados ou algum documento em que você passa para os seus colaboradores que é para eles seguirem e você não fazer, né, treinamentos contínuos e tal, porque o maior risco para a informação se chama usuário, né? São pessoas, porque as pessoas é que normalmente não seguem protocolos ou de alguma forma acabam por trazer alguma vulnerabilidade. Então, por isso, o investimento em educação digital, em treinamento, ainda é o melhor investimento e muitas vezes o mais barato. Sim, e é extremamente importante porque quando você traz um tema como esse para dentro da empresa, você precisa mexer na cultura, criar uma nova cultura, né? Você pode, em alguns momentos, a forma como as pessoas, alguns exemplos, né, de como as pessoas elas podem fugir desse controle, desse cuidado, de uma forma até decente, ao colocar lá um pendrive, ao compartilhar um e-mail com todo o histórico do cliente. A gente tem várias situações que às vezes a gente não tem a cultura dentro da empresa, há uma confiança entre, né, e isso é ótimo, mas a gente também tem que tomar medidas para que isso não saia do ciclo de controle, para que essas informações elas não ultrapassem as barreiras da empresa, porque afinal de contas ela que foi confiada a elas informações e você tem que dar o devido cuidado dessas informações. Nós estamos chegando na metade da nossa conversa já, Felipe. Eu quero aproveitar aqui e deixar um abraço para o pessoal que está participando aqui com a gente. O professor Célio, obrigada pela participação. Laura, Maba, Miel, Alan, show. O pessoal da Cidrasul também, aqui a Gabi. Eu vou começar a passar para você as perguntas, senão não vai dar tempo. Tá bom? Assim, a primeira pergunta, que era o que é um pouco mais, a gente já respondeu, mas eu queria ver com você que tem uma pergunta bem interessante. O que muda, essencialmente, nas empresas com a LGBT? Com a normatização dela, com a aplicação da lei? O que muda, ou o que deveria mudar, né, eu diria que assim, o que deveria mudar? A cultura. Tu pegou no ponto nessa tua última fala, porque muda a cultura. Tá? Nós não temos hoje uma cultura de proteção de dados, uma cultura de segurança da informação. Os ataques relacionados à engenharia social ainda são muito eficazes, né, na medida em que as pessoas elas abrem e-mails ainda mesmo sem ter o destinatário conhecido, enfim, a curiosidade ainda acaba matando muito, porque você às vezes pega um pendrive em cima de uma mesa sem saber de onde que vem e espeta no teu computador, você recebe um telefonema
do fulano, eu sou aqui do setor tal, você não vai conferir se o cara efetivamente é colaborador da empresa ou não, você presume que o fato dele estar ligando na tua mesa é alguém que trabalha com você, e aí você passa, às vezes, informações confidenciais, né? Então, essa cultura de verificação, tá, ela ainda precisa ser muito mudada, porque é o primeiro ponto para a gente começar a ter um compliance em proteção de dados. É você verificar o que você está fazendo, se aquilo que você está informando, né, enfim, se as tuas atitudes elas estão em conformidade com os programas de compliance da empresa. Então, assim, volto, né, a afirmar, precisa ter ali, o engajamento das lideranças, né, se as lideranças não acreditarem que é necessário um programa de proteção de dados e segurança da informação, qualquer programa que for implementado está fadado ao fracasso, porque o negócio é top-down, tá? Como qualquer programa de compliance, né? É top-down, as lideranças têm que ser os primeiros a comprar a ideia e se engajar nisso, tá? Depois disso, é você ter educação digital, fazer com que as pessoas entendam a importância disso, tá? É criar manuais bem específicos, rotinas, enfim, é implementação de ISO, né? Não tem outra comparação. A metodologia, é praticamente a mesma, né? Mas o conceito, exatamente, os cuidados, os riscos, as ameaças, né? Elas precisam ser tratadas de uma forma bem focada na parte de segurança. Vou partir para a próxima aqui. Quando que passa a valer a Lei Geral de Proteção de Dados, Felipe? Essa é a pergunta de $1 milhão. Eu até fiz um vídeo no meu canal, eu virei youtuber em épocas de pandemia, eu e mais metade do mundo. Mas eu fiz um videozinho falando sobre a vigência da LGPD, porque nós temos 3 cenários hoje. Tá? Um que acho que já está bem consolidado é que as punições elas vão ocorrer a partir de agosto de 2021. Isso eu acho que é algo que já está bem consolidado. A punição pela autoridade nacional e tal, né, a partir de 2021, agosto de 2021. Mas a vigência, ela pode, hoje, né, com a medida provisória 959, ela está em maio de 2021. Mas há uma conversa de que essa medida provisória ela vai caducar. Tem um acordo lá no Congresso para não votá-la e deixar ela caducar. Isso faz com que a lei ela entre em vigor 14 de agosto desse ano. Certo? Só que a medida provisória ela caduca em 26 de agosto. Então nós vamos ter uma lei que ela não vai estar vigente até 26 de agosto, e ao caducar a medida provisória, ela retroage para 14 de agosto. Então nós vamos ter 12 dias de vigência da lei sem ela estar vigente. Tá? Então, assim, é uma coisa insana, tá? O que está acontecendo. É muito perigoso, até a segurança jurídica muito instável. Mas o cenário mais provável é a lei entra em vigor 14 de agosto desse ano, com as sanções a partir de 1º de agosto de 2021. Tá? Só que o fato das sanções elas estarem previstas para agosto de 2021 não tira o direito do titular de buscar, né, o cumprimento da lei, inclusive indenizações e das ações coletivas também. Tá? Sindicatos, enfim. Né, eles podem ainda também, né, começar a fiscalizar. E o fato da autoridade só poder multar ou sancionar de alguma forma a partir de agosto do ano que vem não significa que é um contrato sem multa, né? Aquele contrato que você cumpre se quiser. Tá? Você precisa cumprir porque o próprio titular, né, os órgãos de defesa do consumidor, as representações sindicais e tal também, né, podem, por si só, já buscar o cumprimento da lei. Eu vou aproveitar e já vou emendar aqui uma pergunta que fizeram agora por último. Você falou já alguns fiscalizadores, mas enquanto a MC está em vigor, ou a lei, quem fiscaliza nesse momento essa lei?
Quem são os Tá. fiscalizadores? A lei, ela traz como órgãos que podem fiscalizar, tá? Os próprios PROCONs, né, são órgãos que têm legitimidade para isso. O Ministério Público, aliás, o Ministério Público do Distrito, por exemplo, tem uma atuação muito forte na informação, mesmo sem a lei estar vigente. O MP do Distrito Federal, o Código de Defesa do Consumidor, né, em outras legislações, ele já vem aplicando ações civis públicas para fins de cumprimento de proteção da informação. Tá? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem para complementar algo que também já vem sendo fiscalizado por outros órgãos que têm competência para esse fim. Então, vamos lá. Além da autoridade nacional, que é o órgão principal que a lei traz como fiscalizador, né, o próprio titular tem poder de fiscalização, ou seja, eu, enquanto dono da informação, eu tenho poder de fiscalizar o que está sendo feito com a minha informação. Os PROCONs, né, órgãos de defesa do consumidor, o Ministério Público e as agências reguladoras como um todo. Né? Então, além da possibilidade de ações plurimas, como sindicatos, enfim. Então, assim, a fiscalização ela é bastante ampla. Qualquer um que tenha algum interesse naquele dado, naquela informação, né, ou que represente o interesse de terceiros, pode ser um agente fiscalizador, né, e, enfim, exigir o cumprimento da lei. Então, é uma boa dica para a gente ficar bem antenado, né? Tá? Começar a olhar melhor para o fluxo de informação, como você protege a sua empresa, os seus dados, porque tem várias partes interessadas aí nessa... E o teu contratante também, né? O teu contratante também vai ser alguém que vai fiscalizar se você cumpre ou não. Exatamente. Não falei. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver como é que está o nosso tempo, dá tempo ainda. Aqui o que significa para a empresa, a gente já falou bastante. Aqui uma pergunta que eu achei interessante. Devo apagar os dados de um contato quando ele solicitar? Olha, a lei ela traz, tá, que excetua-se, né, da aplicação da lei o tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural exclusivamente para fins particulares e não econômicos. Tá? E a agenda de celular é um exemplo disso, porque senão eu ia ter que pedir autorização para você e tal. O que eu diria? Se uma pessoa pede para você excluir o número dela, é porque ela não quer falar com você, né? Então não tem por que você ter o número dela. É uma questão mais de lógica aí. Mas não necessariamente você é obrigado a apagar, porque você está usando para fim particular e não econômico. Né? Seria mais uma situação aí Eu não gosto muito de falar o termo bom senso, né? Porque Descartes falava que bom senso é a coisa mais bem distribuída do mundo, porque todo mundo acha que tem o suficiente. Né? Mas eu diria que é uma situação relacionada mais a bom senso do que qualquer outra coisa. Agora, para fins da Lei Geral de Proteção de Dados, eu não vejo isso como uma infração. Caso o vazamento é divulgado na mídia, que impactos isso pode trazer na verdade, se caso haja um vazamento, essa pergunta, eu falei errado. Caso haja um vazamento, é divulgado na mídia? Essa é a pergunta. E aí depois tem aqui uns pontinhos e fala sobre o impacto na imagem. Então, como é que seria as consequências de um vazamento? Então, uma das exigências da lei é quando houver algum incidente de segurança, você dá ampla divulgação. É uma previsão que a lei traz, né, como sendo obrigatória. E isso é importante até para você dar conhecimento para o titular, para ele também, enquanto titular, tomar as medidas necessárias, né, para minimizar o dano. Existem 3 certezas na vida. Tá? Uma é que você vai morrer, outra é que você vai pagar imposto e outra é que você vai ter seus dados pessoais vazados em algum momento. Tá? Isso é um clichêzinho que a gente fala aí no meio da proteção de dados. E
E então, assim, quando há um incidente de segurança, uma das primeiras atitudes que tem que ter é dar ampla ciência para os interessados. Tá? Isso é previsão legal. E isso existe por um motivo. Né? Não é só porque a lei exige, só para queimar a empresa. Né? Muito pelo contrário. É para que o titular ele tenha ciência do vazamento e possa tomar também medidas para redução de dano. Então a ideia é essa, sempre política de redução de dano. Você sabe que em algum momento vai vazar. Então o que você faz? Tenha mecanismos para reduzir dano. Enfim, quanto à questão da manchar a empresa, né, ou, enfim, trazer dano à imagem da empresa, qualquer incidente pode trazer um dano para a imagem. O que vai demonstrar a gravidade ou não desse dano, o que você vai conseguir mensurar em relação à gravidade, vai depender das medidas que você tomar para reduzir esse dano. Da resposta, né? Porque o bom desses sistemas de gestão e do preparo, né, Felipe, é que você, claro, você trabalha com a prevenção, mas também você se prepara para a resposta. Exatamente. E acho que a reputação vai estar muito relacionada, a reputação, a imagem de uma empresa vai estar diretamente relacionada, bem isso que você falou, a resposta que ela vai dar. Se ela vai estar preparada para conter aquele impacto, aquela ameaça, aquela invasão, a resposta que ela vai dar, a acessibilidade, enfim, todas as consequências de como ela vai lidar com esse problema na segurança. E o nível de transparência que ela vai ter, né, com o titular, né, ou com quem teve o seu dado vazado. Eu acho que envolve isso, né, a transparência, né, e a pronta resposta e a política de redução de dano que ela vai tratar. Quando você estava falando aqui sobre os danos, e você falou ali aquela máxima que eu achei bacana, todo mundo já teve, né, os seus dados. Eu já tive 2 vezes o meu cartão clonado. Ou alguém que já teve tive os dados clonados, né, o telefone, o WhatsApp, o e-mail. Então, assim, nós estamos vulneráveis a todo momento. E de acordo com o tamanho do dano que a gente tem, a gente começa a ficar um pouco mais, digamos assim, antenado e certo sobre como os nossos dados estão sendo usados, utilizados. Então, a gente tem a experiência já hoje, algumas experiências que nos mostram a importância do que estão fazendo com os meus dados e a importância que eu devo dar para as informações que eu recebo. Então, o impacto, cada negócio tem que medir o impacto que pode acontecer, o impacto pode resultar, as consequências, né, os efeitos que isso pode trazer para o seu negócio. O problema é que nós temos uma cultura até então, né, Felipe, que estamos acostumados a tomar uma ação reativa e não preventiva. Então, Exatamente. Um caso como esse, eu tive clientes no passado que alguns foram invadidos, né, tiveram lá os seus dados, o seu banco de dados sequestrado, e tenho 2 situações bem claras para mim. Eu tive um cliente, uma multinacional, que ela não precisou ceder ao sequestro, e ela tinha toda a preparação, conseguiu, claro, com tempo de resposta, uma certa demora, não é online, mas a gente deveria uns 10 dias para restabelecer toda a atividade normalmente, 10 a 15 dias. E tive cliente que perdeu tudo e teve que começar do zero. Então, é nesse momento que também a gente vê a importância de eu me preocupar em proteger a minha empresa, em proteger os dados, porque num momento como este, não são só os dados da empresa, a história, as evidências que foram furtadas. Também foram dados de todos os seus funcionários, dos seus clientes, dos seus fornecedores, parceiros. Então, há muitas pessoas envolvidas. E aí a gente precisa avaliar os efeitos disso na imagem e nessas partes interessadas que estão conosco. Sim. É que segurança da informação é muito visto como custo e não como investimento. Assim como qualquer programa que ele diretamente não traz resultado para a corporação, ele é visto sempre como custo, como gasto.
e nunca como investimento. E aí, depois que você passa por um incidente grave desse de segurança, que você percebe o quanto deixa de ser custo e passa a ser investimento. Eu tive um cliente que teve também o banco de dados dele sequestrado, né, o que a gente chama de ransomware, e daí eles pedem resgate em Bitcoin e tal, e até ele conseguir resolver o problema, eles ficaram 10 dias com o financeiro parado. Então você imagina para uma empresa ficar 10 dias sem poder receber e pagar. Foi basicamente isso que aconteceu. Né? Virou caos para eles. Então, assim, o custo disso acabou sendo muito mais alto do que eventualmente você ter um backup em nuvem. Fazer um backup em nuvem já é algo que já resolve uma boa parte desse problema. Só que, em tese, é caro, é um investimento caro e tal. Então, o backup acaba sendo feito no próprio servidor. E aí, pronto. Aí ferra tudo, porque se sequestra tudo, inclusive os backups. Então, são coisas assim, simples de se fazer. O custo não é alto, mas como é um custo, ele deixa de ser prioridade. Porque não traz retorno. Quando temos vários temas, né, que não são cursos como a segurança da informação, a gente tem a gestão ambiental, a gente tem a gestão da qualidade. Eu estava vendo, no final do ano passado, o Fórum Mundial da Economia, ele tratou em 2019, 2018, a importância da segurança da informação diante de todo o movimento tecnológico que estava se desenhando. Já esse último ano, em 2019, eles trataram da importância da gestão ambiental. Então, a gente está sempre correndo atrás quando a gente deveria estar trazendo isso para dentro da gestão como uma prevenção para que os nossos problemas fossem resolver os problemas do mercado, do outro. E, às vezes, a gente não se prepara adequadamente, às vezes nem pensa nisso, né? De certa forma, não negligencia. E, às vezes, acaba se deparando com um grande problema para o negócio, como é o caso no tema que nós estamos trabalhando de uma invasão, de uma perda de informação. Felipe, deixa eu ver aqui nosso tempo. Meu Deus, a última pergunta, vamos ver. Aí as outras... tá. Essa aqui, acho que é interessante. Qual a função do DPO e precisa ser um especialista em informática ou um advogado? Então, para encerrar a nossa conversa, aqui é só uma pergunta. Primeiro, esclarece aqui o que é um DPO. E nós vamos encerrar em grande estilo. Porque a pergunta é ótima. Abriu-se com a Lei Geral de Proteção de Dados um mercado novo aí, que é o do DPO, a figura do DPO. Antes da alteração na lei, tinha que ser uma pessoa física e agora pode ser uma pessoa jurídica. Então, isso fez com que a figura do DPO possa ser um terceiro contratado pela empresa para cuidar disso, uma empresa que vai fazer isso e tal. O DPO, ele é um canal de comunicação entre a empresa, o titular e a autoridade nacional. Tá? Ele é responsável pelas estratégias de segurança, ele é como se fosse um compliance officer de proteção de dados. Tá? Ele vai ser alguém que vai exigir o cumprimento das diretrizes de proteção de dados, é a pessoa que vai fazer a comunicação com a autoridade, quando a autoridade vai pedir alguma informação, alguma complementação, alguma coisa assim, é a figura do DPO que tem a legitimidade para dar essa resposta, assim como para o titular também. Tá? E ele vai fazer a fiscalização interna do cumprimento das políticas de segurança da informação. Então, é alguém que, vamos pegar aí numa corporação maior, né, que talvez seja uma corporação que tenha um DPO interno, ele tem que ser alguém que responda, por exemplo, diretamente para o conselho, e não para o CEO. Tá? Porque ele tem que ter autonomia para trabalhar, ele tem que ter autonomia para puxar a orelha do CEO, se for o caso, por não estar cumprindo as diretrizes, assim como é o Compliance Officer. Tá? Então, isso, obviamente, numa grande corporação. Né? Quando se trata de empresas menores, essa figura que pode ser terceirizada, ele também, né, vai se tratar de uma consultoria que também vai ter
essa autonomia. Por isso que é interessante que o DPO ele seja, né, numa corporação grande, alguém que responda diretamente para o conselho, e numa pequena ou média, um externo, porque o consultor externo ele não tem, digamos assim, um vínculo de subordinação com os diretores. Né? Ele pode puxar a orelha do diretor, porque ele está sendo pago para isso. Então, é interessante que seja nessa metodologia. A gente tem visto aí movimentos de empresas que estão pegando um funcionário da TI e nomeando DPO. Tá? É uma política boa? Não é. Se você for pensar em termos de compliance, de governança, não é. Mas é uma solução, talvez, aí provisória, né, de ter alguém aí que possa cuidar dessa parte. Porque e respondendo... tem a responsabilidade, mas não recebeu a autoridade, né? Exatamente. E respondendo já a segunda questão, que é relacionada à qualificação do profissional de PO, eu vou aproveitar e já vou fazer também uma breve fala sobre o próprio programa de adequação. Tá? Porque a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem aí uns 30% jurídico, tá? E o resto se trata de pessoas, ferramentas, né, enfim. Diria que 25% a 30% é jurídico. A figura do DPO, ela tem essa mesma configuração. Ela tem que conhecer a lei, tem que entender a lei, tem que entender da ISO 27000 e do Regulamento Geral da União Europeia. Mas isso tá, passa por algo em torno de 30% das competências que esse profissional tem que ter. Porque essa pessoa tem que ter conhecimento de gestão, tem que ter conhecimento de tecnologia, tem que ter conhecimento de compliance. Compliance hoje está muito atrelado ao direito, mas não tem nada a ver. Compliance é programa de governança, né? Porque se trata de normas, sim, mas, enfim, qualquer programa de governança ou qualquer gestão, qualquer cargo de gestão, tu tem que entender o mínimo que seja de normas e leis, tá? E você não precisa ser profissional do direito para isso, né? Então, assim, tem que ser um profissional ou uma equipe de profissionais, se a gente for pensar em consultoria, que tenham aí uma visão multidisciplinar do negócio, que vai, sim, tratar do conhecimento legal, mas também de conhecimento de gestão, de ferramentas e principalmente de pessoas. Legal. Não, foi bom você falar, porque inicialmente algumas pessoas estavam recorrendo só a advogados, depois é só profissionais da área de informática. Na verdade, você mesmo aqui trouxe para a gente que precisa ter um conhecimento mais abrangente, e a pessoa tem que entender de gestão, ela tem que entender também dessas áreas, compliance, então tem que ter tem que navegar e tem que aprofundar nessas temáticas para poder representar a empresa, né? Exatamente. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, senão daqui a pouco começa a contar o nosso cronômetro aqui, não dá nem tempo de eu me despedir de você. Felipe, quero te agradecer demais a conversa com você, os seus esclarecimentos. Eu gostaria que você deixasse aqui como que pode encontrar o Felipe, se eu precisar de informações, se eu quiser saber mais sobre o trabalho dele, como é que a gente encontra o Felipe? Pode ser pelo próprio Instagram, né, @navasfelipe, pelo meu e-mail, que é F de Felipe, né, fnavas@gmail.com, ou nas redes sociais, Facebook, LinkedIn, Felipe Navas Próspero, vão me achar fácil, porque pelo menos eu não conheço nenhum outro no Brasil com esse nome. Então... E, ó, Felipe, muito obrigada, tá? Quem tiver mais dúvidas, entre em contato com o Felipe, fala conosco aqui, será um prazer esclarecer. É um tema muito interessante, me agrada muito já há muitos anos, desde 2011 a gente já ouve falar sobre isso. O BSI, que é o nosso parceiro aqui também, é um dos precursores dentro dessa norma. Lá em 95 eles lançaram a primeira BS nesse tema, então a gente tem bastante informação a compartilhar nesse tema. Muito obrigada, Felipe. Agradeço a presença de todos os seus seguidores, a Célia, a Laura, o Patrick, a Marília, sejam todos muito bem-vindos sempre ao nosso canal, e fica o convite para todos vocês. Na próxima semana, nós vamos falar aqui com a presidente da BRH, a Rovânia dos Santos, que vai falar conosco sobre o papel da gestão de pessoas
também nesse cenário. O Felipe falou aqui, né, um dos pilares e uma das partes mais tratadas dentro da gestão da informação são as pessoas, né? A gente precisa criar novas culturas. E também, para criar novas culturas, né, Felipe, a gente também precisa ter uma aproximação, um bom trabalho com a gestão de gente, que hoje se fala, né, com pessoas. Então, fica um convite para todos. Muito obrigado, Felipe. Obrigado, Carol. Um abraço a todos. Obrigado a todos que assistiram. E estou à disposição também, tá? E valeu pelo convite. Boa semana para todos. Obrigada. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.